Iniciando mais uma gravação sobre fungos, reprodução desses seres vivos. Primeiro, a gente tem que entender que os fungos, eles se reproduzem por esporos, tá? E existem algumas maneiras deles liberarem esses esporos no meio ambiente, tá? Por exemplo, imagine um cogumelo, tá? Que o cogumelo, por exemplo, é um fungo, tá? Embaixo desse cogumelo, tá? Gente, aqui, ó, ficam ali armazenados esporos. Quando um pingo, por exemplo, de chuva cai, esses esporos saem, tá? Quando o vento passa, por exemplo, leva um pouco desses esporos, tá? E aí se prolifera esses micro-organismos, tá? Aí tem uma diferença entre os esporos bacterianos, como eu expliquei numa aula de bactérias, que os esporos bacterianos, eles são mais para resistência da bactéria, né, do que para reprodução, tá? Ele não é feito pela bactéria para reprodução, como os fungos fazem, mas os esporos bacterianos é aquela parte de resistência, né? Quando o ambiente está ficando inapropriado ali para a vida da bactéria, ela vai e produz os seus esporos para perpetuação da sua espécie, tá? Então, os esporos bacterianos têm por objetivo resistência e os esporos dos fungos têm por objetivo a reprodução. Os fungos, eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. Na forma sexuada, tá, gente, ocorre o quê? Com apenas um indivíduo, tá? Essa multiplicação acontece com apenas um indivíduo. Como no caso tem um cogumelo, e esse cogumelo, ele libera os esporos, né? Passa um vento, um pingo de chuva, e esse esporo aqui, ele sai, tá? E entra em algum outro contato, tá? E aí ele vai começar a criar hifas, criando hifas, tá? E a partir daí, ó, gerando novo cogumelo. Veja que um cogumelo, né, a partir dele próprio, fez o processo de multiplicação aqui dele, tá? Então é uma forma assexuada. A gente também tem os conídeos, lembrando que nessa multiplicação aqui que eu falei, é por parte dos esporos, é o que se chama de esporulação. A gente também tem a reprodução, né, de forma sexuada por conídeos. Os conídeos nada mais é do que esporos menorzinhos, é o que se chamam de conídeos. E aí acontece dessa mesma forma, nesse mesmo ciclo, tá? Os conídeos ali, eles se reproduzem, tá? A gente tem por fragmentação, né? Que é como isso. Como é que acontece? A gente tem um micélio e um pedaço desse micélio, ele se separa, né, do fungo, e esse pedacinho vai começar a crescer. Ó, aqui a gente não tem esporos, tá? Esses dois aqui são esporulação. Essa parte aqui já é a fragmentação. É um fragmento da hifa que se solta e gera um novo fungo, tá? E a gente também tem o que? O brotamento, como é o caso das leveduras, tá? Enquanto as bactérias fazem divisão binária, as leveduras fazem o brotamento, tá? Tem diferença em brotamento e em divisão binária. Mas isso quer dizer que os fungos só se reproduzem de forma sexuada? Não. Mas em suma maioria, eles se reproduzem de forma assexuada. Tem fungos que apenas se reproduz
de forma sexuada, né, se cruzando com outro indivíduo da mesma espécie para fazer uma melhoria da sua espécie, tipo uma vez ao ano, né? No restante, eles se multiplicam de forma assexuada. E aqui a gente tem a forma sexuada, tá? Lembrando que essas varinhas aqui são duas hifas, tá? Duas hifas são esses enraizamentos dos fungos, tá? E a forma sexuada, na verdade, ela ocorre pela união de dois seres. No caso aqui é de dois fungos, tá? Então aqui eu tenho um fungo, tá? Que tem o quê? Uma hifa de linhagem positiva e outro fungo, tá? Não é o mesmo fungo. Esse daqui é um fungo, esse daqui é outro fungo, tá? E esse daqui que tem o núcleozinho vermelho tem hifa de linhagem negativa. A gente não fala que o fungo é feminino ou masculino, tá? Então um fungo tem hifa de linhagem positiva e outro fungo tem hifa de linhagem negativa. Então eles se conectam aqui, ó, tá? Que é o processo que se chama de plasmogamia, tá? É onde eles se cruzam aqui, tá? E depois que essas hifas se conectam, a gente tem o quê? A união do núcleo, tá? Que é o que se chama de cariogamia. Então, esse cruzamento todo, tá? Acontece por dois indivíduos, então é a forma sexuada de reprodução dos fungos, tá? E a partir desse núcleo aqui, né, é que vai se formar ali um zigoto e dar início ali a um novo ser, né? Lá. E aí a gente tem aqui, ó, duas formas, tá? Que como eu falei para vocês, a gente tem por esporulação, a gente tem por fragmentação, né? Tem o brotamento e a gente tem também por conídeos, né? Mas lembrando que conídeos também são esporos, tá? Então a gente tem aqui a forma de reprodução assexuada, tá? Lembrando que é por esporulação. Então a gente tem a germinação, tá? A germinação que é o desenvolvimento ali, tá? Tem os esporos, começam a se dividir e no esporângelo, tá? É aquela parte de cima ali onde vai se encontrar os esporos, tá? Liberam-se esses esporos no ambiente, vai gerar, cada esporozinho desse vai se desenvolver em um ser, né? Em um fungo, tá? Pronto, essa aqui é aquela fase lá que eu mostrei inicialmente lá do cogumelo, tá? Que é a fase assexuada. Um indivíduo só, né? Se replica. Lembrando que aquela hifazinha, né, do esporo lá que se soltou no meio ambiente, ela cresceu, tá? E aí, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer a plasmogamia, que é o quê? A fusão de citoplasmas, né? A união das duas hifas, né? Então, nesse ciclo aqui que eu estou mostrando para vocês, já é a forma sexuada, tá? Então, tem a fase de heterocarioteca, né? Os dois núcleos ali, eles começam a se fundir, né? A se conectar, né? E a gente tem o cariogamia, né? A fusão dos núcleos, né? E aí, ó, a partir da fusão dos núcleos, a gente tem o quê? O desenvolvimento, né? Daquele ser, o esporângio, né? Que eu vou mostrar mais para vocês o que é o esporângio. Tem a meiose, né? Que é a multiplicação ali, a germinação e o novo ser. Então, a gente tem a forma assexuada, com o indivíduo apenas, e a forma assexuada, que é a união de dois fungos, tá? E a gente tem por conídeos. Na verdade, conídeos, gente, são esporos, tá? A única diferença que se dá por ser conídeos é porque eles são mais pequenos do que os esporos. Um exemplo aqui é o aspargilo, né? O aspargilo, eles têm esporo, esses
conídeos, que são esporos bem pequenininhos, tá? E eles também têm a forma assexual, tá? De forma sozinha, tá? Um ser ali joga os esporos ou o seu conídeo no meio ambiente e ele se desenvolve. E também tem a forma sexuada, né? Que quando esse ser sozinho ali joga no ambiente, ele cresce. A partir dali que ele cresce, ali, ó, ele vai começar o quê? A se misturar com outras hifas, tá? Fazendo aquele mesmo processo lá que eu mostrei anteriormente, tá? Duas hifas ligadas, tá? E aí vai formar, né, o esporângelo, tá? Que eles chamam essa capa aqui de asco, tá? Com o quê? Com os conídeos lá dentro, tá? E aí começa o ciclo novamente. Lembrando que essa forma aqui, ó, tá, gente? Podem ter 3 formas, né? Que é o quê? O cleistotécio, o peritrécio e o apotécio, tá? Lembrando que isso aqui é o ascomiceto, tá? Então não é um cogumelo, tá? A gente só chama de cogumelos que são da divisão Basidiomycota, tá? Então isso aqui a gente não pode chamar de cogumelo, tá? Mas eles podem apresentar a estrutura ali do basídio, tá? Que é essa parte de cima, ali como se fosse uma cabecinha, tá? Dessas 3 formas embaixo. O cleistotécio, o peritrécio e o apotécio, que ficam ali armazenados os seus conídeos, tá? Ou esporos, ou microesporos, por exemplo. E a gente tem, por fragmentação, né? Que como, por exemplo, um pedaço da hifa, como eu mostrei, ela se separa e aí ela começa a crescer e se desenvolver, tá? Em um novo ser, e também tem a forma, né, assexuada. Lembrando que aqui é a forma sexuada, mas se, por exemplo, essa hifazinha aqui, ela encostar em outra hifa de outro fungo, né, vai ter ali a reprodução sexuada, tá? Dando origem ali a um novo ser. No caso aqui, os cogumelos, quando eu mostrei isso para vocês, nessa parte aqui, ó, de baixo, esse aqui sim é um cogumelo, tá? O anterior não. Nos cogumelos, eles ficam aqui embaixo, tá? Os esporângelos, tá? E é isso, tá, gente?